Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todas as minhas ovelhas amadas aqui do canal. Sejam muito bem-vindos nessa noite. Quero orar com você e por você. Quero convidar você a colocar aqui embaixo nos comentários o seu nome e o pedido de oração. E eu quero desde já profetizar uma bênção financeira para você. Eu sei que entrou aqui nesse vídeo pessoas que precisam de uma bênção financeira. Se você precisa de uma bênção financeira, não sai desse vídeo, porque o recado de Deus é importante para você e a oração vai abrir os teus caminhos e te dar uma direção para que a sua vida financeira seja uma bênção a partir de agora. Deixa o seu gostei no vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, é gratuito. Tem uma palavra aqui abaixo, inscrever-se. Clica nessa palavra, se inscreve. Ativa o sininho de todas as notificações e nos acompanha diariamente à noite. A gente tem colocado sempre uma palavra, uma oração poderosa para a sua vida. Eu quero que você esteja debaixo da minha cobertura espiritual, quero ser o seu pastor, quero que você seja a minha ovelha amada, tá certo? No final dessa oração, compartilha pelo menos com 12 pessoas essa oração, porque você vai passar a bênção para 12 pessoas, eu tenho certeza que a bênção vai voltar multiplicada para você. Eu tenho a Bíblia aberta no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1, e a palavra de Deus ela diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? E dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então, ovelha amada, olha só que palavra abençoada. A Bíblia nos conta aqui a história de uma viúva, que o seu marido era um servo de Deus, era um servo de Eliseu, mas quando ele morreu, ele deixou dívidas para a sua esposa e para os seus filhos. E ela não tinha condição, não tinha como pagar, pois ela estava em uma situação difícil, aparentemente desamparada, porque o seu marido, aquele que trazia o sustento para dentro de casa, infelizmente faleceu. E o credor não queria saber. O credor era incompreensível. O credor, ele não queria saber se o marido dela tinha morrido. Ele queria receber o dinheiro. E ele deu para ela um prazo. Porque se ela não pagasse aquela dívida, de um jeito ou de outro ela teria que pagar. E uma das formas que o credor achou por bem que ela pagasse aquela dívida, já que ela não tinha dinheiro, não tinha como pagar, ela teria que dar os seus filhos para ser escravo. Ou seja, ela ia perder os filhos. Ela ia perder os seus filhos, o bem maior que ela tinha até então, aquele momento, pois o marido já havia morrido. Então, o que ela mais amava, que eram os filhos, ela iria perder. Só que ela não tinha como sair daquela situação. Então, o credor deu a ela um prazo. E ela então recorreu ao homem de Deus. Ela recorreu ao próprio Deus. E quando ela recorreu ao próprio Deus, ao homem de Deus, através do homem de Deus foi dado a ela uma direção. E qual foi a direção que foi dada a ela? A direção que ela fosse até os seus vizinhos, a todos os vizinhos, e pedisse vasilhas emprestadas
e não poucas. E o profeta disse, olha, quando você entrar em casa, fecha a tua porta e pega o teu azeite da botija e começa a derramar sobre as vasilhas. E enchendo-as, você vai colocando à parte. E a Bíblia diz que ela fez exatamente como o profeta havia determinado. E diz assim, versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Olha só. Enquanto haviam vasilhas, aquele azeite da botija ia se multiplicando. Mas quando acabaram-se as vasilhas, o azeite não acabou, mas ele parou. Porque é assim que é a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela é derramada quando há vasilhas. Quando há, da nossa parte, um esforço, um empenho da gente obedecer a Deus, buscar a Deus, orar. Então, enquanto você estiver obedecendo e está na fé, o azeite que representa Deus, o Espírito Santo, as bênçãos de Deus, elas estão sendo derramadas, multiplicadas, porque as bênçãos de Deus são infinitas. As bênçãos não acabam. Muitas das vezes o que acaba, o que falta é as vasilhas, para que o azeite seja multiplicado. E as vasilhas, na verdade, é a nossa fé. A vasilha, na verdade, é a nossa condição. Claro que nós somos limitados. E olha só, quando o profeta falou para ela ir a todos os seus vizinhos, ele sabia que aquela mulher não tinha condições, mas ela tinha algo com ela, que aquilo que ela tinha era o suficiente para mudar a história dela, que era o azeite, ou seja, o Espírito de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus, a bênção de Deus. Agora, faltava ela a condição. A condição eram as vasilhas. Como ela não tinha, então o profeta dá a ordem para que ela vá até os vizinhos, a todos, e peça vasilhas emprestadas. Sabe o que significa isso? Que Deus ele não pode trabalhar na vida de uma pessoa e abençoar se você ficar de braços cruzados. Talvez você está ouvindo essa palavra e você quer ser abençoado, você quer que a sua vida prospere, Deus abençoe a sua vida, mas Deus não vai abençoar se você ficar olhando para o tempo, para a parede, para os problemas, se lamentando, reclamando. Você tem uma botija de azeite. Você tem a bênção de Deus. Agora, você precisa multiplicar. Quer dizer, você precisa buscar o meio que esse azeite venha multiplicar. E o que seria isso? A sua fé. A sua crença na palavra de Deus. A sua obediência a Deus. É você se movimentar. É você perder a vergonha, o medo, a timidez. Imagina aquela mulher, ela teria que ir à casa dos vizinhos. Ela talvez alguns conheciam muito bem, outros não. Uns ela falava, outros nem tanto. Mas ela teve que ir até a casa dos seus vizinhos e ela teve que pedir vasilhas emprestadas. Ela teve que, se submeter, obedecer a Deus. E, na verdade, aquilo ali para muitos poderia ter sido uma humilhação, ela ir na casa dos seus vizinhos e pedir emprestado. Mas na cabeça dela, na visão dela, ela estava apenas obedecendo a Deus. E quando você obedece a Deus, você não se importa com o que as pessoas vão falar. Você não importa com o que as pessoas vão pensar de você, o que vão dizer. Por exemplo, você talvez está desempregado e você está esperando uma porta de emprego se abrir para você, quando na verdade Deus quer que você venha abrir o seu próprio negócio e começar algo, ainda que do zero, ainda que você não tenha muita condição, mas comece. Mas de repente você está preocupado com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão dizer, as pessoas vão pensar de você. Olha, não se preocupe com o que as pessoas vão falar ou pensar de você. O importante é você começar. O importante é você
correr atrás e conseguir as vasilhas e creia que o milagre da multiplicação do azeite é Deus quem vai te dar. Então faz a tua parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Esse é o recado que Deus tem hoje para a tua vida, ovelha amada. E Deus mandou entregar para pessoas que precisam de uma bênção financeira. E aí onde você está agora, eu quero que você levante uma das tuas mãos e faça a oração junto comigo, receba essa bênção, porque hoje eu vou profetizar portas abertas para você. E eu creio que você vai sair dessa oração com uma vitória, com uma direção, com uma ideia. Assim como Deus deu uma direção para aquela viúva, Deus também hoje te deu uma direção. Meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, muitos são os que estão orando comigo neste momento. E eu ministro daqui, e ela daí recebe, de mãos levantadas, a promessa de Deus. E eu creio que a multiplicação do azeite vai acontecer. Não importa se ela é pequena, se ela não tem condições, mas ela tem uma fé, ela tem um azeite com ela, que é a tua palavra, que é o teu espírito, que é a fé. E eu creio que esse azeite vai se multiplicar, a bênção vai se multiplicar, porque está profetizado isso. Prospera o miserável, o desempregado, muda a história, livra ela dessas dívidas, tira ela dessa situação de humilhação e derrota. E a partir de hoje, que todos os caminhos se abram, e até o que era para dar errado, no nome santo de Jesus, que dê certo. Está profetizado, determinado a tua bênção, e quem crer, diga um amém. Glória a Deus. Amém? Espalhe essa oração, manda para 12 pessoas. E não esqueça, você tem uma botija de azeite, que é a sua fé. Você tem a bênção de Deus. Você pode não ter condições, mas faça o que o profeta determinou. Ele disse, olha, vai e pede emprestado vasilhas. Sabe o que é isso? Se movimenta. Faz algo para que o milagre aconteça. Que Deus te abençoe. Eu te amo, ovelha amada. Fica com Deus. Um beijo no coração. E sinta-se amada, abraçada por Jesus, porque Ele te ama. E Ele já mudou a tua história. Até amanhã, se Deus permitir. Fica com Deus.